Paz seja contigo. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso quarto dia de exposição no livro de Números. Hoje estarei expondo os capítulos 10, 11 e 12. E como já mencionei ontem, hoje se inicia a partir do capítulo 10 a jornada do povo de Israel do Sinai a Cádiz. Muitos ensinos valiosos já pude extrair das exposições e meditações nesses 9 capítulos estudados aqui em Números. Como Deus dedicou a sua santa atenção para organizar o seu povo a serem a sua propriedade particular. Toda a dedicação divina nesse período inicial da história do povo judeu reflete em nossas vidas nos dias atuais, pois foi deste povo que veio o nosso meigo e bendito Salvador Jesus. Glória, pois, a Deus por todo o investimento e dedicação no tratar com o seu povo do Antigo Testamento. Agora aqui no capítulo 10, dos versículos 1 ao 10, Deus novamente instrui Moisés sobre a necessidade de estipular toques que determinam alguns comandos a serem executados pelo povo ou pelos príncipes. Comandos para organizar uma reunião e para ordenar um deslocamento, entre outros comandos. E para tornar fácil o entendimento dos comandos necessários para a organização do povo, Deus ordenou que fossem feitas trombetas de prata, para com elas, Moisés, através dos sacerdotes, pudesse convocar o povo para algumas reuniões que vou mencionar abaixo. Note que o primeiro comando relatado do versículo 1 ao 3 era para convocar todo o povo de Israel para uma reunião solene, e o comando seria o toque de 2 trombetas ao mesmo tempo. O segundo comando apresentado no versículo 4 convocaria apenas 12 príncipes das tribos israelitas, e o comando seria o toque de apenas uma trombeta. Interessante que os versículos 5 e 6 funcionam apenas como um modelo de comando que seria dado pelos sacerdotes quando o povo devia partir em marcha rumo à terra prometida. Ou seja, as trombetas seriam tocadas de um modo curto e forte, indicando que o deslocamento deveria ser iniciado pela tríade de tribos lideradas por Judá, que, como vimos no primeiro dia, era a primeira tríade de tribos na ordem do deslocamento ordenado por Deus. Em seguida, a segunda tríade devia partir ao som do mesmo estilo de comando das trombetas. E o versículo 6 deixa bem claro o que eu estou dizendo, pois está escrito: a rebate as tocarão para a sua partida. Entenda por rebate, alarme, toque ou, como eu já mencionei, toque curto e forte. Agora observe que o versículo 7 explica a diferença dos comandos emitidos pelas 2 trombetas quando for para reunir o povo ou quando for para dar o comando de deslocamento. Certamente, o comando para reunir o povo era mais longo e o para organizar o deslocamento curto e forte, como mencionei. No versículo 8, Deus estabelece 2 questões sobre as trombetas. A primeira era que somente os sacerdotes podiam tocar as trombetas. E a segunda, que essa prática deveria ser perpétua entre o povo. Somente os sacerdotes deviam tocar as trombetas, pois eles eram os representantes do comando de Deus e das ordens do Senhor. Nos versículos 9 e 10, Deus ordena que as trombetas também sejam utilizadas no comando de guerra, emitindo o mesmo som que era emitido para as partidas em deslocamento. Já para as questões citadas no versículo 10, sobre os holocaustos, sacrifícios e etc., o toque de comando que seria utilizado pelas trombetas não foi esclarecido, mas provavelmente seria o mesmo som emitido quando nos chamado para as reuniões solenes, mas entenda isso simplesmente como uma conjectura, tá bom? A partir de agora, entramos na última subdivisão da primeira parte do livro, onde a jornada do Sinai até Cádiz se inicia e vai até o capítulo 14. Nos versículos 11 ao 28, Moisés descreve que após um longo período de estadia no Monte Sinai, a nuvem que indicava o momento de partida ou de deslocamento do acampamento se retirou, indicando ser o momento de iniciar a jornada pelo deserto. E pelo que indica o versículo 12, a nuvem parou numa distância aproximada de 3 dias de viagem. Os demais versículos explicam como se deu o deslocamento de todo o acampamento de Israel nessa trajetória. Esse deslocamento seguiu a mesma regra estipulada por Deus e esclarecida por mim aqui no primeiro dia.
Primeiro, a tríade das tribos que acampavam ao leste, depois as do sul. Uma pausa era dada para que os levitas, juntamente com todas as mobílias do tabernáculo, ficassem no meio das tribos, e após isso continuava a ordem do deslocamento com as tribos do ocidente e, por fim, as tribos do norte. Observe que no versículo 29 até o versículo 33 houve algo intrigante no relato dessa partida do povo, pois Moisés suplica que o seu cunhado fosse com eles na jornada pelo deserto. E o motivo dessa súplica era porque Obabe, cunhado de Moisés, tinha um maior conhecimento da região. Ao que parece, no primeiro momento, o cunhado de Moisés se recusou. Porém, o versículo 33 deixa claro que ele mudou de ideia, pois está escrito: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. Os versículos 34 até o versículo 36, finalizando o capítulo, Moisés descreve a sua postura de reverência diante dos comandos de Deus, pois quando a nuvem, que não os abandonava em nenhum momento, se levantava do acampamento, ele declarava em oração: levanta-te, Senhor, eliminados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a nuvem pousava, ele declarava em oração: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Com essas duas orações, Moisés deixa claro que eles só partiram de alguma região porque Deus assim desejava, e certo era que Deus estava na frente deles. E quando eles chegavam em alguma região, ele expressava diante de Deus o desejo que Deus estivesse ali com eles. Assim, com essas orações maravilhosas, terminamos o primeiro capítulo de nossa meditação de hoje. E te convido a vir comigo para o próximo capítulo, o capítulo 11. No capítulo 11, tudo que você e eu meditamos até aqui parece não ter sentido, pois a relação de obediência e fidelidade que vinha sendo narrada em todo o livro, aqui nos primeiros versículos do capítulo 11, foi completamente destruída. Um povo que foi resgatado da escravidão, alimentado no deserto, tratado com todo o amor e zelo nas necessidades mais triviais, começam a praguejar, criticar e rejeitar os cuidados desse Deus amoroso. É isso que você pode observar nos versículos 1 ao 3 do capítulo 11. Não há uma descrição do motivo da queixa do povo, mas o certo é que eles estavam reclamando da situação em que estavam vivendo, talvez pelo percurso no deserto, pelas caminhadas e mais caminhadas. Mas por que reclamar se Deus estava providenciando tudo nas caminhadas? Mesmo assim, eles reclamaram. E então Deus castigou todos aqueles que de alguma forma fizeram parte desta reclamação injusta. O termo fogo de Deus nas Escrituras normalmente se refere aos raios. E é possível que foi isso que ocorreu entre o povo. Mas quando clamaram a Moisés e Moisés clamou ao Senhor, o fogo cessou. Mas não parou por aí. A partir deste momento, o povo estava disposto a se rebelar contra Deus. Observe que a partir do versículo 4 até o versículo 9, o povo agora estava reclamando porque não tinha legumes, frutas e carnes para comer. Ainda que Deus estava providenciando alimento diário para eles através do maná, eles queriam comer coisas diferentes, não queriam apenas ser nutridos na caminhada, pois certamente o maná continha nutrientes apropriados para o sustento de cada um deles. Mas eles falaram com Moisés que estavam com saudade do Egito e de suas comidas grátis. Esqueceram que lá eles eram escravos e viviam em vários sofrimentos. Para Moisés, toda essa reclamação foi muito pesada e difícil de lidar. E então, nos versículos 10 ao 15, ele lamenta diante de Deus que não suportava todas aquelas queixas sozinho e suplicou a Deus que fizesse alguma coisa para aliviar o seu fardo, resolvendo a questão do povo. Foi aí que, do versículo 16 até o 20, Deus atende a Moisés em duas questões. Primeiro, aliviando a sua carga, ordenando que 70 outros anciãos, escolhidos por Moisés, se encontrassem com ele na tenda do tabernáculo, a fim de também serem cheios do Espírito de Deus para auxiliar Moisés na liderança do povo. Segundo, Deus providenciaria carne para o povo comer, pois esse era o desejo deles. Deus então prometeu a Moisés que não daria apenas carne para 1, 2, 3, 4, 5 ou até 20 dias. Eles comeriam carne um mês inteiro, até empanturrar de carne. Agora observe o que ocorre nos versículos 21 ao 25.
O Moisés, que tanto conheceu o poder e a majestade do Deus Todo-Poderoso, põe em dúvida as palavras do Senhor, desacreditando que poderia haver carne suficiente no deserto para alimentar a multidão. E a resposta divina para Moisés foi simples: Deus não teria poder o suficiente para cumprir aquilo que disse? E então Moisés ajunta os 70 anciãos, como Deus havia ordenado. Deus encheu aqueles anciãos do seu espírito para liderarem um povo junto com Moisés. Porém, antes de informar sobre o cumprimento da promessa de Deus de enviar carne para o povo comer, uma breve pausa é apresentada para relatar nos versículos 26 ao 30 que 2 anciãos inscritos para estarem indo à tenda do tabernáculo receber o Espírito não foram, mas permaneceram nos seus acampamentos. E o Espírito de Deus foi ao encontro deles, e eles receberam a presença do Espírito e começaram a manifestar externamente, falando, ensinando as palavras de Deus fora do tabernáculo. E isso trouxe indignação sobre uma pessoa não identificada, que foi até Moisés questioná-lo sobre esta prática. E Josué, que era um homem de confiança de Moisés, pois o texto diz que ele era um escolhido de Moisés, tomou por certo a reclamação daquela pessoa. Mas Moisés declarou que o seu desejo era que todo o povo falasse a palavra de Deus, e não somente aqueles 2. E assim, a primeira das 2 promessas divinas foi cumprida. Restava apenas o cumprimento da segunda promessa, de saciar o desejo egoísta do povo em comer carne. E é sobre o relato deste cumprimento que os versículos 31 ao 36 foram reservados. Observe que, para cumprir essa promessa, Deus simplesmente ordenou ao vento que conduzisse cordonizes para o meio do acampamento, e lá permanecesse até que todos os israelitas se fartassem de comer carne. E então Deus manifesta novamente a sua ira contra aqueles que desejavam voltar para a escravidão do Egito por causa de algo tão banal. E o relato bíblico é que todos aqueles que desejaram esse retorno morreram ali no deserto. E aquele lugar passou a ser chamado de Sepulcro dos Desejos. Depois que tudo isso ocorreu, eles partiram para uma região chamada Aldeias, ou Azerote. E com essa descrição de deslocamento se encerra o 2º capítulo de nossa meditação de hoje. Iniciando o 3º e último capítulo de nossa meditação, o capítulo 12, neste capítulo você vai perceber que as coisas entre o povo de Israel estavam caminhando de mal a pior, pois no capítulo anterior o povo em geral estava reclamando com Moisés e com Deus, mas aqui neste capítulo 2 pessoas são os protagonistas de um grande levante contra Moisés, pessoas que deviam estar ao seu lado, seus 2 irmãos, Arão e Miriam. Ainda que Moisés não devia ter casado com uma mulher não israelita, Arão e Miriam não tinham o direito de questionar a autoridade de Deus que estava na vida de Moisés. Os 2 aproveitaram a brecha que Moisés deu em casar com uma mulher cusita para criticar a sua autoridade divina. Foi aí que o Senhor Deus ordenou aos 3 que se apresentassem no tabernáculo para alguns esclarecimentos, conforme os versículos de 1 ao 4. E quando lá estavam, a nuvem que representava a presença de Deus desceu até eles no tabernáculo, e certamente em voz audível chamou os 2, Arão e Miriam, para explicá-los que Moisés não era simplesmente como um dos profetas que existiam entre eles. Moisés era um homem de um relacionamento totalmente íntimo com Deus, deixando claro que na autoridade de Moisés havia a completa autorização de Deus, e ninguém estava autorizado a questionar esse relacionamento, conforme os versículos 5 ao 8. A partir do versículo 9 até o término do capítulo, temos o relato de que após esta repreensão divina, a irmã de Moisés, Miriam, se tornou leprosa e foi afastada do acampamento por 7 dias, como determinou o Senhor. Provavelmente, Deus concedeu a Miriam esse privilégio devido à intercessão de Moisés, que foi influenciado pela súplica de Arão, conforme os versículos 9 ao 14. O nosso último capítulo da meditação de hoje termina com a declaração de que o povo se deteve em Azerote até que Miriam retornou ao acampamento. Na meditação de hoje, nós contemplamos um povo que evoluiu da obediência para a desobediência, contentamento para a murmuração, da fidelidade para a infidelidade. Que triste evolução contemplamos no dia de hoje na história do povo de Israel
nesses 3 capítulos. Quando a formação e preparação do povo estava a todo vapor, havia completa harmonia e fidelidade do povo para com Deus. Mas quando o povo saiu desse momento de preparação para caminhar com Deus no deserto, não resistiram muito tempo e começaram a observar os fúteis detalhes ao seu redor e esqueceram de olhar para o seu maior ajudador e Senhor. Como é prazeroso estar na igreja, cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos, celebrar a Ele louvores de adoração. Mas e quando saímos desse momento de comunhão, de prazer e de alegria que é a igreja, e somos confrontados diante de nossas duras realidades diárias? Será que conseguimos manter o mesmo sentimento interior de alegria, de prazer e de devoção ao nosso Deus? Ou será que muitas vezes agimos como os israelitas aqui no capítulo 11? Muitos pensam que a gratidão é demonstrada somente quando as coisas estão caminhando bem, quando tudo dá certo. Mas a realidade é outra. A gratidão consiste em você lembrar quem você era e o que você estava vivendo antes de ser quem você é hoje. E se manter fiel àquele que te resgatou, independente da situação atual. Será que sofrer as chicotadas de Satanás, que nos massacrava através de nossos pecados, somente para nos conceder momentos de prazer e satisfação temporária, é melhor do que desfrutar a comunhão atual e futura com o Deus que tudo coordena e controla? Não, nada melhor do que nos mantermos firmes na presença de Deus. Nenhuma mentira de Satanás, nenhuma falsa ilusão de prazer momentâneo merece nossa devoção. A Deus seja todo o nosso ser para sempre. Amém. Até amanhã, querendo Deus.